Olá, meu nome é Ilias, sou de origem marroquina e tunisiana. E aqui está o meu testemunho. Minha história começa em uma família muçulmana. Meu pai é de origem marroquina e minha mãe, tunisiana. Fui criado em um lar onde nasci, cercado por essa linda família. Cresci com muito amor, alegria e as pequenas dificuldades que todos enfrentamos. Fui seguindo o meu caminho. Não me aproximei do Islã porque isso me foi imposto, mas sim porque foi uma escolha minha. Ao longo da minha vida, fui me apaixonando cada vez mais pela religião. Queria buscar, entender e descobrir por mim mesmo, compreender. Isso sempre foi muito importante para mim. Meus pais sempre foram fiéis e sempre estiveram envolvidos nas atividades da mesquita na cidade onde morávamos. Eu tive uma infância normal dentro de um lar muçulmano, com pais maravilhosos, irmãos e irmãs e uma família linda. Agora meu testemunho realmente começa durante o período de confinamento, quando a pandemia nos fez ficar isolados. Foi nessa época que vivi um grande choque. Esse choque me fez sentir algo que nunca havia sentido antes. Eu, que sempre fui apaixonado por Allah, que sabia para onde estava indo e por quê, me vi tomado por uma dúvida que parecia impossível de existir no meu coração. Estou contando isso para vocês sem julgamentos e sem querer apontar dedos. Meu objetivo aqui não é criticar ou fazer comparações, mas apenas compartilhar minha história e meu percurso. Quando senti essa dúvida foi uma grande dor. Fiquei completamente abalado, mas continuei a fazer minhas orações. Me retirei para o meu quarto e ali, me vi em uma grande crise existencial. Pensei, eu não posso viver com essa dúvida, não posso aceitar isso. Então comecei a fazer muitas invocações, buscando que essa dúvida desaparecesse. Os meses passaram, os dias se passaram, e esse fenômeno se repetiu. A cada oração, passava pela mesma situação, onde me sentia distante de mim mesmo. Mesmo quando me diziam que meu coração estava em erro e que deveria me arrepender, eu não me sentia arrependido. Eu não tinha a sensação de estar me arrependendo, e isso me deixou ainda mais confuso. Foi então que comecei a refletir mais profundamente e a meditar sobre o Alcorão. Durante o dia, ouvia o Alcorão em áudio, e depois de ouvir, relia os versículos. Buscava compreender mais, me aprofundar. Mas mesmo depois de meses, percebi que a dúvida não desaparecia. Então pensei, eu orei, fiz o que pude espiritualmente, mas vou buscar mais, vou procurar ainda mais respostas. Decidi então pesquisar mais a fundo e comparar outras fontes. No Islã, não somos proibidos de buscar o conhecimento de outros livros sagrados. O Alcorão nos diz para acreditar nos livros que foram revelados antes dele. Então pensei, vou acreditar nisso também. Vou ler esses livros e tentar entender. Porque o Alcorão fala que a Bíblia não está falsificada, que os povos do livro podem ter interpretações incorretas. Por isso, decidi fazer minha própria interpretação e entender por mim mesmo. E na verdade, quando começo a fazer minhas pesquisas e a buscar, acabo encontrando algo sobre o qual nunca tinha ouvido falar. Começo a ver uma faceta de Jesus que é diferente daquela apresentada no Alcorão. No Alcorão, ele é um grande profeta. Falam muito bem dele. Mas ao ler a Bíblia, vejo um Jesus que não é o mesmo, e isso me confunde. Quando leio os Evangelhos, percebo que no Antigo Testamento falava-se de um Salvador, e no Novo Testamento vejo que esse Salvador é Jesus. Ele é o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus, mas não de maneira carnal, e sim de uma forma espiritual, pois Deus colocou seu Espírito em Maria. Entendi isso, e percebi que não havia nada de carnal nisso. Claro, do ponto de vista físico, ninguém poderia ter um filho dessa forma. Comecei a compreender, e então pensei, ok, entendi. Jesus, na Bíblia, diz que é o Filho de Deus, que ele é a representação de Deus na Terra, e está aqui para nos ensinar a compartilhar o amor, que devemos nos amar uns aos outros e colocar Deus acima de tudo. A partir disso, comecei a buscar mais e a comparar. No início, eu fazia isso com o objetivo de provar para mim mesmo que Jesus não era Deus, que ele não era o Filho de Deus, que ele não era o Messias. Pensava, a Bíblia diz que ele é o Salvador, o Senhor, e eu queria provar que não era nada disso. E assim, comecei a fazer grandes pesquisas teológicas. Passei noites em claro meditando, buscando e comparando. Não me contentei apenas com o que me diziam. Poderia ter ido até um líder religioso e feito minhas perguntas, mas pensei, as respostas que ele me der
eu vou encontrar por conta própria. Não quero simplesmente seguir a fé de outra pessoa. Quero fazer minha própria experiência e entender tudo por mim mesmo. As pesquisas continuaram, os dias passaram, e eu me deparei com comparações entre o Deus que enviou seu filho na Bíblia e o Deus que não tem filho no Alcorão. Os meses se passaram, e no final dessas pesquisas, cheguei à conclusão de que, na verdade, eu não conhecia a Deus. Não o conhecia de verdade. Era o mês do Ramadã, e depois de dias refletindo, pensei: há algo errado. Pratiquei o Islã com muita paixão. Estava totalmente imerso, buscava muito conhecimento, mas tinha dificuldades em praticar. Porém, me dedicava de coração ao saber. Me sentia seguro sobre muitos assuntos, mas o que realmente me destruiu foi perceber que, ao fim de todo esse caminho, a conclusão era que eu não conhecia Deus. Eu tinha apenas 20 anos, o que é jovem, mas quando você se entrega de coração e alma, isso não depende da idade, e sim da experiência. Deus pode nos fazer crescer muito mais rápido do que alguém que viveu toda uma longa vida. E então comecei a pensar: eu não te conheço. Não te conheço de verdade. A conclusão disso veio durante uma das minhas orações. Eu disse: Senhor, me desperta de uma maneira em que eu nunca mais tenha dúvidas na minha vida. Eu te prometo que, se isso acontecer, entregarei minha vida inteira a ti, mas faça isso de uma forma que eu saiba que é você. Mas, para ser honesto, nada aconteceu naquele momento. Nada aconteceu imediatamente. No entanto, durante os 5 meses seguintes, isso se manteve constante, e eu continuei em busca dessa resposta. Eu comecei a orar dessa forma, mas não orava sempre assim. Às vezes, eu orava de manhã, ao meio-dia e à noite. Passava noites refletindo sobre isso, fazia minhas 5 orações obrigatórias, e meus temas de oração eram sempre os mesmos. Eu fazia muitas súplicas, mas sinceramente era complicado. Eu vivia para isso, vivia em busca dessa revelação de Deus. Um dia, alguns amigos meus me convidaram para ir a uma igreja evangélica protestante, para que eu conhecesse a fé deles. Eu fui, mas não senti nada. Para ser sincero, eu estava mais focado em fazer orações para que nada entrasse no meu coração, para me proteger. E realmente, aquilo não me tocou. Na minha cabeça, parecia algo bem típico de um estilo de culto gospel americano, como vemos na TV, com todo aquele aleluia. Mas não foi algo que me emocionou. Vi a beleza das pessoas amando sua fé, amando a Deus e praticando com muito fervor. Mas para mim, não teve impacto. Então me convidaram para uma reunião de oração. Tinha muitos amigos e conhecidos, e eu pensei: vou, porque assim vou poder rever as pessoas e conversar com elas. Eu realmente não tinha nenhuma intenção além disso, pois sabia que ali eu não encontraria nada de novo. Fui sem expectativa nenhuma. A reunião começou e, como sempre, eu me coloquei no meu canto, sentei em uma cadeira e disse: me avisa quando terminar, assim a gente conversa e depois vai comer algo. Mas aquilo se transformou em algo inacreditável. O pastor se levantou e, honestamente, nunca tinha visto alguém tão humilde quanto ele. Ele estava completamente cheio de coragem e, ao mesmo tempo, com muita humildade. Eu tinha a sensação de estar diante de um homem de Deus, alguém simples e único, repleto de amor, 100% dedicado ao próximo. Ele orava por todos e dizia coisas sobre a vida das pessoas, coisas que eram verdadeiras, mesmo aquelas pessoas que ele nunca tinha visto antes. Em um momento ele fez um chamado. Alguém aqui tem ancestrais árabes ou magrebinos? Eu pensei, talvez seja um amigo meu, ele deve ter alguma origem árabe. Mas não sabia de ninguém mais ali na sala que se encaixasse. Ele repetiu a pergunta e de repente todos me olharam e sorriram. Fui o único ali, então levantei a mão e disse: sou eu. Ele se aproximou de mim e me disse: você é apaixonado por Deus. Você está buscando a Deus. E você vai encontrar a Deus. Você está buscando paz. E vai encontrar a paz. Quando ele disse isso, aquilo soou como uma verdade profunda no meu coração. Mas ao mesmo tempo, me fechei e pensei: o que ele está dizendo? Ele então perguntou: posso orar por você? E eu respondi: não. Vocês vão perceber ao longo deste testemunho que eu tinha um coração de pedra muito fechado. A reunião de oração seguiu e, em outro momento, o pastor fez uma outra pergunta. Alguém aqui está meditando sobre algo que não seja a palavra de Deus, que está na Bíblia? Eu sabia que naquele momento era como se ele estivesse falando diretamente comigo.
pois havia apenas uma pessoa na sala que estava comparando a Bíblia com o Alcorão, estudando o Novo Testamento e o Corão. As pessoas estavam ali, cada uma com suas práticas de meditação, yoga e outras coisas. O pastor então disse: "Se você se reconheceu, saiba que Deus te diz hoje: eu sou o seu Deus e me revelei a você. Pare de comparar a minha palavra com outras." Eu soube naquele momento que era para mim. Mais uma vez, com meu coração de pedra, não disse nada. A reunião de oração terminou e eu fiquei com vontade de falar com ele. Eu sabia que poderia falar, então me isolei e comecei a conversar com ele. E, sinceramente, eu fui até ali para resolver minhas pendências. Fui para questioná-lo. Eu não entendi por que você disse que eu sou apaixonado por Deus. Por que você disse isso? Como pode me afirmar isso? E ele me disse: "Eu sou pastor e não vou mentir para você. Mas o que eu te falei, eu mesmo não sei explicar por que disse isso. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em você. Você passa a ter uma parte de Deus dentro de si, e essa parte de Deus te impulsiona a fazer coisas e a dizer coisas que você não sabe de onde vem." Ele continuou: "O que eu te falei hoje à noite é entre você e Deus. Só vocês dois sabem o que foi dito." E nesse momento comecei a pensar: não é possível, ele não pode estar me dizendo isso. E aquilo que saiu da boca dele me fez querer que ele me explicasse. Começamos a conversar, e ele me disse: "De uma coisa eu sei, você não conhece Jesus." Eu respondi: "Eu não conheço Jesus?" E comecei a falar para ele sobre o Jesus no Islã. Falei: "Jesus não pode ser o Filho de Deus, porque é isso que nos é dito. Ele foi fortalecido pelo Espírito Santo, e para entender quem é o Espírito Santo, eu precisei estudar mais na Bíblia e fazer uma pesquisa mais profunda." Continuei dizendo a ele: "Eu fui bem longe nas minhas pesquisas." Ele me olhou sorrindo enquanto eu falava por cerca de 15 minutos sobre quem era Jesus no Islã. Quando terminei, ele me olhou com seriedade e disse: "Você sabe muitas coisas, mas você não conhece Jesus." Eu disse: "Então, me explique para você, quem é esse Jesus?" E ele começou a explicar: "Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz e ressuscitou por nossos pecados. Ele venceu a morte, e graças a ele, temos a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida." Quando ele começou a me contar sobre esse Jesus, olhei nos olhos dele e disse: "Se esse é o Jesus, então é o Jesus que eu não conheço. Para mim, não é o mesmo Jesus." Ele concordou e continuamos conversando. Então, ele começou a revelar muitas coisas sobre minha vida pessoal, coisas sobre minha família e meu círculo de amizades. Eu comecei a me questionar muito, e no meu coração, as palavras dele começaram a fazer sentido. Ele podia estar falando essas coisas para qualquer outra pessoa, mas aquilo estava ressoando tão forte dentro de mim, que parecia que ele falava diretamente para mim. Em um momento, ele me olhou nos olhos e disse: "Eu vou te poupar de alguns detalhes, porque a conversa já está durando 1 hora, mas eu vejo algo em você, algo que está no seu coração. Posso te compartilhar?" Eu disse: "Sim." Ele então me disse: "Eu vejo você no escuro, orando, dizendo a Deus que se ele fizer algo, você jamais voltará atrás e entregará toda a sua vida a ele. Você fez essa promessa a Deus?" Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo e me desabei em lágrimas. Ele estava usando minhas próprias palavras, a mesma oração secreta que eu tinha feito durante 5 meses. 5 meses de oração, e Deus envia um homem da Suíça para me dizer exatamente o que eu havia falado para ele. Nesse momento, tudo fez sentido. Ele me olhou nos olhos e disse: "Eu entendo sua dor." Foi a primeira vez que alguém me disse isso de uma forma que eu realmente senti que a pessoa me entendia. Ele disse: "Eu entendo as suas tristezas, entendo o peso que você carrega no coração. Mas Deus pode tirar tudo isso de você. Posso orar por você?" Eu ainda disse não. Ele insistiu, mas eu continuei recusando, dizendo que aquilo não me interessava, que não era para mim, que não era o que eu queria. E então, voltei para casa. Eu não dormi durante vários dias e, após 2 semanas, decidi ligar para ele. Peguei o contato e o chamei. Eu disse que queria aceitar Jesus, que queria conhecê-lo melhor e saber quem ele realmente era. Fiz uma oração com ele pelo telefone e ele me pediu para repetir depois dele: "Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Perdoa-me pelos dias, anos e pela vida que passei longe de ti.
Perdoa-me pelos meus pecados. Quero nascer de novo contigo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quando ele me disse isso e eu repeti, perguntei: é só isso? E ele respondeu: sim, é só isso. Eu então pensei: pronto, agora sou cristão, é isso? E ele confirmou: sim, é isso mesmo. De lá, fui para a minha igreja, que é a minha igreja atual, e fui conversar com o pastor. Já nos tínhamos cruzado algumas vezes antes, e eu disse a ele que queria me tornar cristão. Ele me respondeu: ok, não tem problema. Após essa conversa com o Chris, me batizei, e aí está a minha história, o meu testemunho sobre como encontrei Cristo. Mas o meu testemunho não termina apenas com o encontro com Cristo. É uma pergunta que você deve se fazer. Vindo de uma família muçulmana, como foi essa experiência? No meu caso, eu decidi manter isso em segredo por 1 ano. Não falei sobre isso com meus pais, mas também não estava me escondendo, não era por isso. Acho que no fundo, eu sabia que não estava totalmente pronto e que Deus precisaria de tempo para me preparar. Eu não estava pronto porque ainda precisava me afirmar mais, entender melhor quem era Deus e qual a verdadeira relação que eu tinha com Ele. Com o tempo, entendi que Deus não é uma religião, Ele é uma relação. Eu compreendi isso com o tempo, com o olhar de quem está refletindo sobre sua jornada. Hoje sei que entrei em uma verdadeira relação com Deus, algo mais profundo, algo de coração a coração, e que não se trata mais de regras, costumes ou religiões. Eu senti que precisava passar por esse processo, ser transformado por Deus antes de poder compartilhar isso com minha família. No dia do meu batismo, eu estava todo animado, cheio de alegria, querendo contar tudo para eles. Mas eu senti no meu coração que o Senhor me dizia: espera, espera, espera. E esse espera foi se transformando em um tempo de preparação, um tempo em que Deus me ensinou muitas coisas e me formou como o cristão que sou hoje. Durante esse ano conheci muitas pessoas, conversei com muitas delas. Muitas pessoas me ajudaram muito na minha fé e me deram muito apoio. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer o jejum de Esther com a pessoa que compartilha meus dias e minha vida. Quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu soube que o jejum consistiria em jejuar por 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber, o que é bastante desafiador. Na Bíblia, Esther é uma mulher que se casou com um rei, e esse rei ordenou que todos os judeus fossem mortos. O tio de Esther foi até ela naquele momento e disse: você precisa contar ao rei que é judia. Isso nos dará uma chance de sobreviver. Ela passou 3 dias e 3 noites em jejum, preparando-se para revelar sua verdadeira identidade ao marido. Ela fez isso, e o rei decidiu poupá-la e salvar todo o seu povo. Eu pensei: é isso que eu preciso fazer. Então, fiz o jejum por 3 dias e 3 noites. Durante esses 3 dias, eu não comi nada. Para ser sincero, dormir com o estômago vazio me fez entender realmente o que é passar fome. Eu estava acostumado a jejuar durante o dia e comer à noite, mas dessa vez foi diferente. Dormir com a barriga vazia me fez entender o que significa sentir fome de verdade. E foi um tempo que me aproximou ainda mais de Deus, pois me fortaleceu espiritualmente. Eu passei a orar com mais intensidade, assuntos de oração surgiam espontaneamente, e passei noites orando sem parar. Esses momentos de oração foram inesquecíveis e me transformaram. Ao final desses 3 dias, eu senti no meu coração a clareza sobre como deveria contar para os meus pais. A forma como eu queria fazer isso era muito diferente do que eu imaginava inicialmente. Eu queria ir até a minha família e dizer: aqui está quem eu sou agora, e me desculpe, talvez eu não estivesse pronto para isso. Eu queria fazer isso de maneira simples, sem me aprofundar, mas Deus me mostrou que deveria fazer isso com amor. O amor que eu conhecia, que praticava ao meu redor, que via na Bíblia e em Jesus. Esse amor, eu deveria mostrá-lo a eles, não apenas falar sobre quem eu era. Foi uma verdadeira lição de Deus. Ele me deu uma sacudida, me fez entender que eu precisava passar por esse tempo de jejum e oração. Decidi então ir até meus pais, mas antes disso, durante o ano em que decidi não falar sobre minha decisão, eu achava que, se fosse contar à minha família, perderia todos ao meu redor. Eu não estava preparado para isso, não estava pronto para perder todos os meus entes queridos. Deus sabia disso e usou esse tempo de preparação para me formar. Durante esse ano, aconteceu algo importante. Eu passei muito tempo orando pela minha relação com meu pai, para que nos aproximássemos mais e para que Deus falasse ao coração dele.
Durante 2 semanas, orando com esse propósito, meu pai recebeu uma carta na caixa de correio da nossa casa. A carta vinha de um endereço que não conhecíamos e falava sobre Jesus, sobre quem ele era e o que ele poderia fazer na vida dele. A carta tinha a mesma oração que eu havia feito, a oração de entrega, a oração de salvação. Quando eu voltei para casa no fim de semana, vi aquela carta e soube instantaneamente que era a resposta às minhas orações. Eu havia pedido: Senhor, me mostre que tu estás no controle, me mostre que tu estás cuidando de tudo. E foi isso que ele fez enviando aquela carta. Eu pensei, talvez seja um evangelista, alguém que gosta de compartilhar a boa nova, alguém que ama espalhar a palavra. Ele colocou essa carta em todas as caixas de correio da minha rua. Mas, ao pedir à minha família para me mostrar a carta, percebi que no envelope estava escrito o nome e o sobrenome do meu pai. O endereço era de um lugar onde nós tínhamos nos mudado recentemente, e não estávamos registrados em nenhum diretório, como as páginas amarelas. Além disso, a carta estava assinada com um nome que ninguém da minha família conhecia. Então, ficamos nos perguntando de onde poderia ter vindo essa carta. Até hoje, não há explicação para isso. Outro fato que também me marcou muito foi uma experiência que me abalou profundamente. Uma noite, eu estava dormindo, como todas as noites, e de repente acordei. Estava em um lugar totalmente escuro, e na minha frente havia uma escada iluminada com 3 degraus, embora normalmente ela tivesse 5. Eu via que havia algo no topo da escada, e ao final dela havia uma grande porta, toda trabalhada, com bordas douradas e lindas gravuras. Eu pensei, isso não é possível. Não vou conseguir subir esses degraus, estão faltando 2. Mas eu subi o primeiro, depois o segundo, e o terceiro. As escadas estavam iluminadas, mas faltavam 2 degraus no meio. Eu pensei, não é possível, eu não vou conseguir abrir essa porta. De repente, a porta se abriu sozinha. Uma mão apareceu e me puxou para dentro. Em um instante, fui cegado pela luz, e quando meus olhos se ajustaram, eu vi uma paisagem de uma beleza inacreditável. Havia aves no céu que eu nunca tinha visto antes, prédios simples, mas lindos, feitos de ouro. Eu via grandes campos, onde pessoas estavam colhendo e se divertindo, rindo com alegria. Foi então que eu entendi imediatamente. Eu estou no paraíso. Eu fiquei tão preenchido de emoção que pensei que havia morrido. Naquele momento pensei, agora é a minha hora, estou no céu. Por reflexo, olhei ao meu lado para a pessoa que me havia puxado e vi algo tão grande que não conseguia ver seu rosto. Onde deveria estar o rosto, só havia uma luz brilhante, e vi uma grande túnica branca. Foi quando eu percebi que era Jesus, pois ele era o caminho que me havia trazido até ali, que me havia puxado para dentro. Por reflexo, eu não sei o porquê, mas olhei para trás e voltei para o lugar onde eu estava, no escuro. Quando voltei, vi toda a minha família, e eu posso te garantir que caí de joelhos e chorei todas as lágrimas do meu corpo, como uma criança. Eu disse, Senhor, acorda minha família como fizeste por mim. Mostra a eles que tu és o caminho. Mostra a eles que há uma diferença entre quem tu és na Bíblia e quem tu me disseste que és. Antes que eu tenha lido isso, antes que as pessoas fora de mim acreditem em ti, não importa qual seja a crença deles. Mostra a eles quem tu realmente és. Mostra-lhes a tua verdadeira identidade. Mostra-lhes que tu és o caminho, a verdade e a vida. Mostra-lhes que és tu quem nos abençoa. Eu comecei a chorar, sem conseguir parar. Nesse momento, Jesus me olhou nos olhos e disse, ok. Quando ele disse, ok, foi como se eu tivesse atravessado uma tempestade, e de repente tudo se acalmasse. Meu coração parou de bater descontrolado, as lágrimas secaram, e de repente meus pais se encontraram comigo diante do paraíso. Mas, de repente, uma parede de vidro apareceu, como uma barreira de parque de diversão, e não podíamos mais acessar. Eu percebi, naquele momento, que aquilo aconteceu porque Jesus ainda não estava completamente instalado na vida deles. Havia ainda algo que os impedia. Eu entendi que isso estava acontecendo porque, naquele momento, a minha jornada não dependia mais de mim. Eu recebi uma paz em relação à minha família, e soube que não era minha responsabilidade lutar por isso. Eu só sabia que precisava orar. Então, compartilhei com meus pais tudo o que havia vivido. Os milagres que vi, contei toda a minha história de conversão, como conheci Cristo e o milagre da minha transformação. Eu pedi para que eles me ouvissem até o final. Eu agradeço a Deus porque, apesar de tudo, eu sabia o que poderia acontecer.
Eu compreendia 100% a reação dos meus pais. Minha mãe, ao ouvir, se levantou e me disse: Eu sabia, eu sabia. Eu vi a dor no rosto dela, e isso me fez muito mal, porque não era isso que eu queria causar aos meus pais. Mesmo assim, eu sabia que o que estava acontecendo era necessário. Meu pai se levantou e simplesmente me disse: Saia de casa. Enquanto você estiver com essa pessoa, não quero mais te ver. Você não é mais meu filho. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Não foi fácil. Eu estava chorando, e enquanto eu saía, clamei a Deus. Me deitei e disse: Senhor, a paz que tu tiveste quando subiste à cruz, quando te crucificaram, quando te maltrataram, quando te bateram até a morte, quando te humilharam, e tu olhaste para o mundo inteiro e disseste: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Senhor, eu vou ter a mesma paz, eu vou ter a mesma paz. Na manhã seguinte, acordei como se nada tivesse acontecido. Eu fui trabalhar e senti uma paz verdadeira em meu coração. Uma compaixão pela reação dos meus pais. Aos poucos, fui conseguindo entrar em contato com eles. E eles me explicaram que, além da minha decisão de me tornar cristão, era todo o comportamento que se seguiu que os impactou profundamente. Eu os entendo, na verdade, eu realmente entendo. Peço desculpas, pois passei um ano assim. Mas também é importante olhar as coisas de outra maneira. Ser jovem na vida e não ter mais contato com seus pais, nem com seus irmãos e irmãs, é algo que eu não queria viver, mas acabei vivendo para a glória de Deus. E se eu vivi isso, é porque Deus permitiu, e há uma razão para isso. Eu aceitei e carrego isso, sigo o meu caminho em paz. Mas de todo o coração, entendo a reação dos meus pais. Eu realmente entendo, e vou ser paciente. Vou esperar. Então, essa é a minha história, esse é o meu percurso. Fui realmente muito apaixonado pela minha fé, e Deus fez tudo à sua imagem. Eu estava completamente envolvido no que fazia, estava apaixonado, e com ideias muito firmes. Eu queria compartilhar a palavra, compartilhar o Islã, passar todo o meu conhecimento. Mas hoje, sou pregador na minha igreja. Hoje, tudo o que Deus havia colocado no meu coração antes, Ele fez crescer para a sua glória. E eu realmente o agradeço por isso. Se eu puder incentivar alguém através deste vídeo, quero dizer que isso é uma grande graça. Agradeço ao Senhor por me permitir estar aqui e compartilhar com vocês. Se eu posso encorajar alguém, é para não ficar apenas com o que te dizem. Faça suas próprias pesquisas. Não baseie sua fé no que você vê ou ouve, mas sim na sua relação com Deus, em quem Ele é e em como Ele pode estar na sua vida. Eu fiz minhas pesquisas no campo espiritual, na teologia, e sei que podemos nos perder nesse caminho, mas o que importa é onde está o seu coração. Onde está o seu coração? Deus realmente existe? E qual é o plano dele para a sua vida? Qual é o plano dele para a sua família? Minha história, talvez aos olhos de algumas pessoas, tenha acabado de forma trágica, mas para mim é gloriosa porque a glória de Deus está aqui. Claro, é uma situação que não é fácil de viver, mas quando uma situação difícil surge, Deus nos dá a sua paz, e essa paz é real, ela é verdadeira. E isso afeta a maneira como podemos gastar nossa energia, canalizando-a para sentimentos mais profundos, como a compaixão. Eu prefiro estar em compaixão do que estar triste. Neste momento, estou em compaixão com vocês, meus irmãos e irmãs, com as situações que minha família vive e com todas as pessoas que encontro. Continuo em oração e tento compartilhar o máximo de amor possível. Se meu testemunho puder ajudar você a se encorajar, ficarei muito feliz. Tente não ter um coração duro como eu tive. Não pude contar tudo a vocês, mas o Senhor me falou muito através de várias pessoas. Tinha uma irmã que me ligou e me contou um sonho. Ela dizia que eu me tornaria cristão, e naquele momento eu ainda era muçulmano. Eu agradeci e disse boa noite, mas aquilo não me interessava. Ela simplesmente disse: ore com sinceridade a Deus, e Ele se revelará a você. E foi isso que fiz durante 5 meses. O que realmente importa é que, não importa a duração da sua prova, não importa o tempo das suas orações, o importante é fazer tudo com um coração sincero. Faça suas pesquisas com um coração sincero, seja no campo teológico, espiritual ou nas suas orações. Mas eu realmente os convido a construir sua fé entre você e Deus, e não com base no que disseram para você. Que Deus os abençoe. Eu sou Ilias. Essa foi a minha história, meu testemunho. Até logo.
Agora, eu te convido a refletir. Você tem buscado a Deus de coração aberto? Ou será que você tem se conformado com respostas prontas e não está disposto a buscar a verdade por si mesmo? Será que você tem permitido que Deus revele seu plano para a sua vida? Será que você está pronto para uma mudança radical em sua vida? Está preparado para deixar para trás dúvidas, inseguranças e até mesmo uma fé que não te leva ao verdadeiro encontro com Deus? Essa é a sua chance. Não se contente com o que você ouviu ou com o que te disseram. Busque com sinceridade. Busque com o coração. Porque a verdade que você encontrar não será apenas algo que você entende, mas algo que transforma sua vida. E se você se sentiu tocado por esse testemunho, se algo dentro de você está se mexendo agora, eu quero te encorajar a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo, crescer na fé e se aprofundar ainda mais nesse relacionamento com Deus. Não se esqueça de ativar as notificações para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Juntos, vamos continuar buscando a verdade e a transformação. Deixe um comentário abaixo, me diga o que você achou dessa história e compartilhe suas próprias experiências. Eu adoraria saber como Deus tem trabalhado na sua vida também. Deus te abençoe. Eu tinha que acordar cedo, me banhar, e antes de ir à escola, ela me dizia que eu precisava limpar a casa. Me lembro que todas as manhãs havia uma lista de coisas que eu precisava fazer. Se eu não fizesse tudo direito ou não conseguisse fazer tudo antes de ir para a escola, quando o ônibus chegava, eu não podia ir à escola. E se eu fizesse algo errado, ela me batia. E eu me perguntava em minha mente se esse Deus que eu via na cruz realmente me amava. Eu não sentia esse amor, e por não sentir esse amor, porque estava vivendo todo aquele terror, eu mesma cheguei a me convencer de que se Deus existisse, eu o odiava. E realmente bloqueei a ideia de que Deus existia. Quando eu voltava da escola, ainda tinha que fazer as tarefas de casa antes de ir trabalhar. Trabalhava, e quando voltava, tinha que continuar com os afazeres de casa. Estava sempre cansada, sem entender o que estava acontecendo. Minha vida se tornou um ciclo do qual eu não conseguia sair. Essa foi a primeira vez que eu disse, antes de ir embora, vou orar. Então, fui até o cantinho do meu quarto, e essa foi a primeira vez que eu orei. Lembro que falei, Senhor, eu não sei se tu existes, não sei se és verdadeiro, mas, se és verdadeiro, eu preciso que me ajudes. Vou sair dessa casa e nunca mais quero voltar a esse tormento. Preciso que me ajudes. Essa foi a minha única oração. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.